Agora, o Corinthians é uma situação que talvez preocupe mais o torcedor corintiano, porque até o momento trouxe o Jô e o Luigi. E aí, agora que aparecem alguns nomes que não são nomes de peso também, né? O primeiro deles é o Casim, que é o jogador do Curitiba. É, o jogador que está mais próximo. A gente falou com umas pessoas do Corinthians hoje, disseram até que já está bastante amarrado, né, a situação do Casim, que ele deve vir a São Paulo fazer exames essa semana, então é uma situação que está bem avançada, deve assinar um contrato por 2 anos com o Corinthians, então pode ser aí o terceiro reforço para o ataque. É um jogador de 30 anos, tem uma história curiosa, né? Ele é o Casim. O Casim, sim. Ele é inglês naturalizado turco, né? Isso. Quase inverti. Inglês naturalizado turco. Naturalizado turco, exatamente. Rodou bastante o futebol. Jogou no Fenerbahçe, Galatasaray. Exatamente. Né? Fez uma passagem importante. E tá aí há um pouco mais de 6 meses no Curitiba. Fez, sei lá, 25 jogos mais ou menos. Fez não é um cara goleador. Jogos, marcou 3 gols. Exatamente. Não é um jogador goleador, mas é um jogador que o pessoal do Corinthians tem dito que é um jogador que facilita o gol. É um jogador que se movimenta muito, que dá passes, assistências. E o Fábio Carille deu uma entrevista hoje e disse que já vê o Casim jogando junto com o Jô para facilitar esses gols do Corinthians. Então, é um jogador que está mais avançado nesse momento para reforçar o Corinthians. E o outro nome é o William Potker, que é jogador da Ponte Preta, que marcou. Esse sim seria um centroavante mesmo, seria alguém ali para disputar a posição com o Jô. É um jogador que fez 14 gols no Campeonato Brasileiro, né? Foi um dos artilheiros, mas está muito valorizado. O Fábio Carille também deu uma entrevista mostrando um otimismo além da conta, assim, dizendo que a negociação deve acontecer, que o acerto está próximo, mas a diretoria já fala com um pouco mais de cautela, diz que é um investimento muito grande para ser feito. Que ele tem contrato longo ainda com a Ponte Preta. Até fim de 2019. Né? 2019, então... Então a situação não é tão fácil, né? O Corinthians monitora esse jogador, realmente tem algumas conversas com o empresário dele, que é o Fernando Garcia, que tem uma boa relação com o clube, mas não tem nada muito certo ainda. Só um jogador que está na mira do Corinthians, que está no radar do clube. Você sabe que a gente tem o Marcelo Braga aqui, também tem o Matheus Benato aqui, que é o nosso assessor aqui. O Matheus acaba de confirmar pra gente que o Cícero foi campeão da Copa Sul-Americana com o São Paulo em 2012. Muito obrigado, Matheus Benato, pela sua informação. Então, agora, é curioso isso que você falou, né, do Fábio Carille, que deu entrevista, confirmou quase aí o Casim, falou do William Potker, que está muito próximo. Talvez seja um pouco da inexperiência do Fábio Carille, que era assistente técnico, agora é técnico do Corinthians, e numa entrevista revelar assim as negociações de uma maneira até um pouco precipitada. É difícil julgar, né? Difícil julgar, óbvio. É difícil julgar. Ou ele pode estar fazendo isso por inexperiência, ou ele foi experiente demais, estava querendo forçar a diretoria. Já quer, é difícil saber, exato, né, qual é o propósito, mas certamente falou pensando de alguma forma, com alguma intenção, né? Entendi. Agora, outro jogador é o Rildo, né? O Rildo agora saiu do Corinthians, não é mais jogador do Corinthians. Ele tinha contrato até o fim desse ano, estava emprestado pela Ponte Preta, e aí o vínculo com a Ponte Preta dele também terminou. E aí já se sabia que ele não ficaria no Corinthians, a diretoria já falava abertamente que não era um jogador para se contar em 2017, porque ele jogou muito pouco em 2016, se machucou demais, ficou muito tempo parado, não valeu o investimento, então é um jogador era um jogador que brilhou muito na Ponte Preta, né? Chegou no Corinthians com uma expectativa muito grande. Chegou a atuar um pouco ali no Campeonato Brasileiro, no título, depois se machucou, ficou fora, e agora acerta com o Curitiba aí, vai ficar 1 ano no Couto Pereira. Então é um jogador que está indo embora do Corinthians. Ele é um dos jogadores que tem uma história muito curiosa, porque o Tite ele tem um amuleto que ele entrega para alguns jogadores, né? Ele entregou para o Renato Augusto, que vinha sofrendo com muitas lesões, que é um terço mesmo. Né? Uma pulseirinha de algum santo. Uma pulseirinha, exato. E outro jogador que ele entregou esse amuleto foi o Rildo, que acabou voltando de lesão, até marcou gol na volta dele, tudo, mas só que fez alguns gols nesse Campeonato Brasileiro de 2016. Mas acabou não se firmando. Se o amuleto deu muito certo pro Renato Augusto, pro Rildo, quem sabe tá guardado para um pouco mais para frente, né? Pois né? Não deve ter validade, né? Esse amuleto. Exatamente. Não vai usar na próxima temporada aí lá no Curitiba. Mas é curioso que esse amuleto, você que tá aí assistindo a gente, não tá na área, note que o Renato Augusto sempre usa no pulso esse amuleto que o Tite deu a ele, e o Rildo também é um outro jogador, é uma maneira de dar uma confiança a mais pro atleta, né? Ainda mais para um atleta que vem sofrendo tanto com lesões, como aconteceu com o Renato Augusto, e também acontece com o Rildo. Boa sorte pro Rildo, então.